Bom dia mais uma vez a todos, sejam bem-vindos. Vamos continuar e concluir o conteúdo desse material para que nós possamos começar uma nova discussão a partir da próxima semana e assim dar continuidade na nossa formação. Ontem nós traçamos essa compreensão sobre em que consiste a moral e colocamos algumas circunstâncias em que a moral pode ou não pode influenciar no direito e também falamos sobre ética. Então, de uma maneira bastante sucinta, para retomar aí algumas ideias, nós vimos que a moral é aquilo que está relativo ou relacionado aos costumes e representa o conjunto de valores de uma sociedade. Então, a moral está atrelada a esse conjunto identificado como valor válido para determinados grupos de pessoas, para determinadas sociedades. De igual modo, na verdade, de modo parecido, a ética ela está relacionada com o modo de ser, com o caráter das coisas e se baseia na arte do bem viver, na busca pelas virtudes. Lembrando que virtudes ou busca pelas virtudes é a disposição do indivíduo na prática do bem, na prática do agir honestamente e de reconhecer o que as pessoas possuem é, enquanto direito. Além disso, é fundamental nós compreendermos que a ética é uma parte da filosofia que se dedica ao estudo da moral. Então, enquanto a moral ela é particularizada, no sentido de ser regionalizada, é, adstrita a determinados grupos de pessoas, a ética ela tem a pretensão de ser universal, de ser mais ampla. Sendo assim, ela olha para a moral e muitas vezes ela tece críticas acerca da moral. E normalmente, quando a ética começa a jogar críticas em cima dos conceitos morais que cada pessoa ou que cada sociedade possui, isso pode produzir uma mudança, isso pode produzir uma reflexão, e aí nós temos a possibilidade de uma evolução de pensamento, evolução social, uma nova compreensão das coisas, uma nova compreensão do mundo. E aí nós trabalhamos com alguns exemplos ontem, né? Então vamos partir disso. Como uma representação que nós verificamos aqui, a ética ela representa uma parte mais ampla, maior, mesmo porque ela é mais abrangente. A moral, ela está em uma parte inserida dentro da ética, mas ela possui muitas vezes um pedaço que está fora da percepção ética. E é aqui que entra justamente essa reflexão, a ética olhando para a moral e verificando. Precisa ser ajustado, é uma circunstância em que podemos tecer uma crítica e produzir uma nova definição a respeito disso. Então, a ética faz isso. Ou então ela olha para aquela situação e conclui que, olha, isso não é da conta da ética, isso não faz parte da preocupação ética sobre as coisas, então isso é puramente uma questão moral, deixa ser como está. Nós temos essas duas possibilidades. Bom, como que o direito entra nisso? Como que nós temos a figura do direito em uma situação como essa? Quando nós falamos de direito, e já foi trabalhado com vocês a ideia de direito, nós sabemos que o direito ele se dispõe a regulamentar a sociedade. A finalidade do direito é a pacificação social. Então, o direito ele existe para regular a vida em sociedade para que essas pessoas possam conviver de maneira adequada, de maneira pacificada. E quando nós entendemos que a função do direito é, de fato, organizar a sociedade, a moral também tem uma função social muito importante. Porque os critérios morais, os parâmetros morais, eles são muito válidos para que a moral, para que a sociedade se identifique, para que a sociedade apresente ah, o seu pensamento, as suas verdades, os seus valores. Então, de certo modo, a moral ela serve para aperfeiçoar o ser humano enquanto ser humano mesmo. E se ela tiver ainda uma relação com a ética, aí sim nós temos efetivamente um aperfeiçoamento humano. Porque se eu tenho uma moral que de fato espelha, reproduz a visão ética, ela é uma moral voltada para a prática do bem.
voltada para o reconhecimento do outro. E aí nós temos efetivamente a construção de uma sociedade que sabe respeitar, que sabe reconhecer a existência alheia, que sabe o que é de cada um e como se deve respeitar a coisa do outro, assim como o outro deve respeitar aquilo que é meu. Enfim, nós temos essas amplas possibilidades. Existem e foram identificados ao longo dos anos várias teorias para explicar a relação entre a moral e o direito. E nós vamos conversar sobre essas teorias agora. E mais uma vez, qualquer dúvida que você porventura tiver, coloca aí para mim, por favor. Bom dia a todo mundo que foi chegando. A primeira teoria é a teoria dos círculos concêntricos. E aqui precisamos fazer um paralelo. Tem uma teoria mais correta, uma teoria errada, equivocada? Na verdade, pessoal, o que nós temos aqui são posicionamentos. Você consegue encontrar pessoas que defendem qualquer uma dessas teorias. Qualquer uma. Mas é claro que hoje é possível verificar algumas teorias com mais adeptos e teorias que perderam força. A teoria dos círculos concêntricos, ela já teve mais força. Hoje ela é uma teoria bastante enfraquecida. Mas você encontra pessoas que defendem o argumento da teoria dos círculos concêntricos e você tem a possibilidade de pensar dessa maneira. Ninguém tem que ficar também achando que todo mundo tem que pensar igualzinho. Essa não é a ideia. Para a teoria dos círculos concêntricos, o direito está completamente inserido na moral. Ou seja, todas as regras jurídicas, todas, devem refletir valores morais. Então, isso é uma premissa, é uma perspectiva do direito, em que o direito tem que ser olhado, interpretado e aplicado à luz dos valores morais. Mas qual regra jurídica tem que ser interpretada ou influenciada por valores morais? Todas as regras jurídicas. Todo o direito é produto da moral daquela sociedade. Na verdade, se a gente for entender a maneira como o direito acontece, né, acaba sendo muito natural pensar dessa forma. Vamos entender esse argumento. Porque às vezes a gente tem essa mania de olhar para algumas teorias mais antigas e falar, nossa, como que a pessoa chegou numa bobagem? E na verdade não tem nada de bobagem, é uma reflexão natural. Pensa comigo, eu sempre fiz isso para vocês, né? Então aqui nós temos a sociedade, o direito é produto da sociedade e se volta para regulamentar a sociedade. Essa sociedade, a partir do instante em que ela é formada, ela já possui seus valores morais. E se é a própria sociedade que produz o direito, ela o faz de maneira contaminada com os seus valores morais. Ou seja, se eu penso dessa maneira, acaba sendo muito natural entender que, como o direito é produto da sociedade e como a sociedade possui inúmeros valores morais, é natural que a sociedade identifique um direito que reflita os seus valores morais. Percebe? Então, é uma teoria que tem um sentido, mas bastante enfraquecida. Porque se eu relaciono o direito com a moral de maneira absoluta, nós podemos ter um problema, e um problema de evolução mesmo do entendimento jurídico. Vamos pensar em algumas questões atuais que provavelmente nós não teríamos se nós utilizássemos cegamente a teoria dos círculos concêntricos. Se no Brasil o entendimento da União, dos poderes da União, executivo, legislativo e judiciário, fosse de que as regras jurídicas devem se submeter à moral, muito provavelmente nós não teríamos hoje o reconhecimento da possibilidade entre uniões de pessoas do mesmo sexo. Nós não teríamos hoje a possibilidade de aborto do feto anencefalo. Nós não teríamos hoje a possibilidade de adoção por casais homoafetivos. Nós não teríamos hoje, talvez até algumas previsões de igualdade referente à figura feminina. E aqui nós precisamos pensar a respeito disso e fique à vontade para contribuir na discussão, para colocar aí novas coisas, questões e acrescentar alguma coisa. Vamos pensar.
algumas mudanças jurídicas que nós temos, ou alguns entendimentos que o judiciário produz, muitas vezes ele é mais moderno ou mais vanguardista do que a própria ideia da sociedade. A sociedade brasileira, fruto também de uma influência religiosa, nós temos uma sociedade majoritariamente cristã, é uma sociedade conservadora. Então, de maneira geral, nós temos uma sociedade conservadora. E essa sociedade conservadora, em sua maioria, e é assim que se governa efetivamente, né? A democracia pressupõe isso, a maioria sobre a minoria, não no sentido de reprimir a minoria, mas no sentido de que a vontade da maioria prevalece de maneira geral. Claro que a gente está falando de regra geral, tem exceções. Nesse sentido, se nós fôssemos pensar no direito a partir de tudo o que a nossa sociedade conservadora entende majoritariamente como adequado, como comportamento moral, eu não tenho dúvida que algumas coisas nós não teríamos ainda. Então, pessoal, quando o judiciário reconhece pela primeira vez, antes de 77, a possibilidade de extinção do vínculo matrimonial, porque antes do divórcio existir legalmente, como desquite, o judiciário já estava reconhecendo, por meio de processos, a possibilidade do rompimento do vínculo. O judiciário inovou, como faz sempre. O judiciário, na maioria dos casos, se antecipa à produção legislativa, que é sempre muito lenta. Mas quando o judiciário começa a reconhecer essa possibilidade, a sociedade não aceitava o divórcio, de maneira geral. De maneira geral, quando eu pego década de 70, início da década de 70, década de 60, quando começa a se discutir essa possibilidade de separação, de divórcio, enfim, o nome não importa, a sociedade sempre foi muito resistente em relação a isso, mesmo porque era uma sociedade muito cristã, aquela ideia de que o que Deus uniu não separe o homem, promete ser fiel, blá, 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 até que a morte o separe, né? Então, temos esses detalhes, essas peculiaridades, e precisamos nos atentar a isso. Jamais a sociedade teria permitido essa mudança de entendimento. E o pior, pensa comigo, vamos entender isso. Quando o direito, quando o judiciário enfrentou a sociedade no sentido de vai poder separar sim a vida deles, eles têm que se resolver. Vocês de fora não devem se meter nisso. Isso, inevitavelmente, fez com que a sociedade parasse para pensar sobre ser razoável esse posicionamento judicial ou não. Se o judiciário fosse completamente submisso à moral social, ele não teria reconhecido a possibilidade de divórcio, né, entre aspas, naquele período, ou seja, o pensamento conservador unânime ou quase unânime não teria sido atacado, não teria sido confrontado, e com a falta de confronto, aquela poderia ser uma verdade até hoje. Porque o que faz as pessoas mudarem de opinião, muitas vezes, é o contato com o argumento contrário. Agora, se eu não consigo nem apresentar o argumento contrário, porque eu estou submetido à moral social, como que eu vou mudar de opinião? E aí, talvez até hoje, nós teríamos uma dificuldade para possibilitar ou permitir o divórcio das pessoas. Isso seria, claro que seria um problema. Jovens, vocês sabem do que eu estou falando. Nós vivemos em um estado que tem uma experiência rural muito forte e vivemos no interior. As pessoas têm dificuldade com o divórcio até hoje. Então, você encontra famílias que realmente entendem dessa forma, em que levam o seu casamento ou sua união até as últimas consequências, acreditando que a pessoa vai mudar, que o amor transforma todas as coisas. E eu não estou querendo ser não romântico, não é nada disso, mas eu estou buscando ser realista. As pessoas morrem acreditando na mudança do outro. E por que as pessoas fazem isso? Porque a carga moral sobre a separação é muito pesada. Então, eu insisto naquilo, insisto nessa perspectiva e muitas vezes ignoro alguns riscos que eu passo a correr desde então.
E aí eu faço menção, você deve se lembrar disso, aquela moça que foi assassinada pelo seu marido em Guarapuava, né? Isso deve fazer o quê? Uns 2 anos? É exatamente essa ideia, Joyce, né? Esse pensamento. E isso reflete um valor moral. Lembra daquela moça que foi morta pelo marido em Guarapuava? Ou Guarapuava ou Paranaguá, eu sempre confundo, mas acho que é Guarapuava. Posso estar errado. Se não for Guarapuava, é Paranaguá. É, ele, professor universitário, né? Ela, advogada em um escritório da família, uma família de classe média alta, viviam em um prédio muito estruturado e pense, gente, ela como advogada tinha todo o conhecimento do que ela poderia fazer para ter uma certa segurança. Mas não, vou ficar com a pessoa e ele manifestava agressão e violência há bastante tempo. Há bastante tempo. Depois que isso aconteceu, eu acabei descobrindo que eu tenho um amigo em comum com esse cara, com o que matou a esposa, que era um rapaz que já morou aqui na região e que depois foi para esse lado. E durante a minha infância e adolescência eu o conheci, não o rapaz que matou, mas esse amigo, que é o André, e o André foi para lá e conheceu esse cara, que era professor e tal. E depois desse tempo, ouvindo o André, ele mesmo comentou que era extremamente comum ele ser muito agressivo com ela na academia, no restaurante, quando eles saíam em grupo, não havia nenhum pudor dele em agir dessa forma rispidamente com a sua esposa. Nenhum pudor. Ou seja, ela tinha todos os indicativos de que ele poderia chegar a esse extremo. E além disso, ela tinha todo o conhecimento possível do que fazer, mesmo porque ela cuidava de muitos processos que tratavam de violência doméstica. Mas não conseguiu ter forças para se libertar disso, mesmo trabalhando com isso na prática e vendo o sofrimento de muitas mulheres. O resultado você já sabe. Ela foi jogada do prédio, né? Então é em uma situação bastante complicada. Então alguns problemas que nós temos. Então é muito claro que por mais que a pessoa acredite que o direito tenha que se submeter à moral, o nosso judiciário não pensa assim. Né? Vamos pensar, se nós fôssemos fazer uma pesquisa com a nossa população, de maneira geral, fazendo as pessoas votarem, olha, eu não tenho dúvidas de que a população teria muita resistência em reconhecer direitos dos homossexuais em relação a ter uma vida conjunta. Porque quando a gente escuta ou pega algumas pesquisas sobre isso, nós estamos falando de pesquisas feitas nas grandes capitais. Agora vai para o interior. Começa a pegar a opinião de pessoas do interior. As coisas não são tão simples assim no interior. Se fôssemos aplicar a moral, talvez até agora o STF e o STJ não tinham reconhecido relações, a possibilidade ou a tutela jurídica das relações entre pessoas do mesmo sexo, por um aspecto puramente moral. E mais uma vez eu volto a colocar para vocês, tirando a reprovabilidade que a religião coloca sobre a homossexualidade, e vamos parar de tapar o sol com a peneira, porque isso é um fato, né? É muito claro que as religiões majoritárias no nosso país não concordam com a prática da homossexualidade, ou com a homossexualidade em si, e aqui é uma questão de falar as coisas como elas são, isso é fato. E que a maioria da população professa algum tipo de religião, dificilmente haveria algum tipo de amparo para esse tipo de relacionamento, para essa forma de amar, enfim. E aí, se eu retiro a carga religiosa sobre este fato, sobre essa situação, o que sustenta a eventual proibição ou dificuldade desse relacionamento? E quando a gente para pensar nisso, nada sustenta essa dificuldade das pessoas em compreenderem isso. Ou seja, a nossa reflexão, né, ela está sim contaminada com aspectos morais. E as coisas são assim mesmo. Né? E a nossa dificuldade ou o nosso desafio é conseguir romper com esse vício.
Mas isso não é simples, isso não é fácil, porque nós somos pessoas. Vocês vão estudar mais para frente em processo, e o primeiro processo civil é comigo. E aí eu vou comentar com vocês o seguinte: existe um princípio no processo que se chama imparcialidade. E provavelmente a imparcialidade é uma das grandes lendas do direito. O que é imparcialidade? É esse dever do juiz de tratar as partes igualmente. Então, o juiz não pode ser parcial, ou seja, ele não pode ser tendencioso. Olha, nós estávamos falando até agora há pouco da influência da religião nos costumes, a Ellen entra e já com uma saudação religiosa. Olha que coisa sensacional. Você sentiu, Ellen, o que nós estávamos conversando. Então, vamos lá. Nós... Gente, eu ainda me recuperando, né? Como que a gente estava falando? Alguém me ajude, por favor. Meu Deus, eu estou meio lesado. Onde eu estava, povo? Gente, isso não acontece, não. Olha que absurdo. Gente, me deu um branco absurdo, que ridículo. Bom, não, antes disso, eu me perdi por causa da saudação religiosa. Eu estava falando... Meu Deus do céu, que ótimo. Bom, enfim, uma hora eu vou lembrar do que eu estava falando, vocês me desculpem, é o ter acordado no susto e vir da aula. Vamos lá. Então, para a teoria dos círculos concêntricos, vamos retomar daqui. Então, mas eu estava nesse sentido, Nádia, mas eu queria chegar a um ponto sobre que eu estava comentando o seguinte, que é comum verificarmos religiões que são contrários à prática homossexual. Na verdade, tecnicamente seria isso. Não se é contrário ao homossexual em si, mas à prática homossexual. E tirando essa questão religiosa, não teria o que limitasse ou impedisse o direito de reconhecer esse tipo de relação. E nós percebemos que mesmo assim, e estava comentando que o nosso desafio, agora acho que eu estou lembrando, que o nosso desafio é justamente romper com essas questões morais. Porque, falando sobre a imparcialidade, lembrei. Falei que eu ia lembrar. Vamos lá. E aí eu vou comentar com vocês que a imparcialidade é um dos grandes mitos do direito. Essa ideia de que o juiz tem que ser imparcial. Na verdade, ele tem que ser mesmo. O que é ser imparcial? É tratar as partes de maneira igual, não ser tendencioso. Ah, que bonito. Mas, gente, nós somos pessoas. A imparcialidade é um migué, assim, gigantesco. Por quê? Porque nós somos cheios de sentimentos e de convicções sobre as mais diversas matérias, sobre os mais diversos conteúdos. Então, uma coisa que você vai observar, e isso não tem nada a ver com sexismo, isso tem a ver com realidade observada, sabe? Se você está com um processo que, de alguma maneira, apura maus tratos contra os animais, eu sei que isso não tem nada a ver com sexismo, mas eu vou chegar no exemplo do sexismo, e esse processo chega a um juiz que vai apurar o delito de maus tratos, se esse juiz é um grande amante dos animais, possui inúmeros bichos, ele pega animal de rua, ele é ativo nessa defesa dos bichinhos e tudo mais, é quase que uma Luísa Mel de toga, esse juiz vai olhar para essa situação dos maus tratos com um peso diferente de um juiz que acha que animal ou que o cachorro é na visão antiga, em que ele tem que ficar lá fora. Que o cachorro tem que ficar lá fora, amarrado na casinha, onde você tem um contato com ele muito ponderado, leva comida e água, não tem maltrato algum, mas também ele não é membro da família, você não chama ele de filho, por exemplo. Hoje, os animais se aproximaram muito da existência do ser humano, né? As pessoas estão trocando filhos por cachorros, e a gente sabe disso, as pessoas fazem festa de aniversário para o cachorro, ou para qualquer bicho que seja. Então, se eu tenho um juiz que tem esse nível de proximidade com seu animal de estimação, ou com animais de maneira geral, ele dorme com o animal, ele leva o cachorro para passear, ele faz festa de aniversário para o cachorro, ele vai pegar um processo de maus tratos, ele vai querer moer a pessoa que praticou isso. Isso é natural.
Nós somos cheios de paixões e isso de alguma maneira infla o nosso comportamento. Agora, se for um juiz que entende bicho é bicho e pessoa é pessoa, talvez o peso, e provavelmente o peso da mão, vai ser menor. Se eu tenho uma ação de divórcio, por exemplo, com guarda, pensão e blá, 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 e a esposa entra com ação de divórcio contra o seu marido, porque o marido foi infiel e foi uma pessoa muito sem vergonha, traiu ela com uma amiga e a expôs e tal, porque era público e notório a sua traição. Aí eu vou para uma audiência e a juíza acabou de se divorciar porque o marido também traiu ela. O peso será outro, isso é fato, porque nós temos essa tendência. Nós temos essa forma de agir, nós compramos algumas brigas até em nível inconsciente, sabe? Então é muito difícil essa ideia de que existe imparcialidade, nós conseguimos ser isentões, sobretudo. Em relação a algumas coisas, é fato que é possível ser imparcial, mas em relação a outras é muito difícil. Se eu tenho uma questão de infanticídio, por exemplo, um crime de infanticídio, e aqui já precisamos desmistificar alguma coisa. Infanticídio não é, tecnicamente, matar criança por si só. Quando alguém mata uma criança, isso é homicídio. Infanticídio é quando a mãe, estando em estado puerperal, mata o filho logo após o nascimento. Mas é necessário ter essa figura do estado puerperal. Então, uma criança de 3 anos, 2 anos, não sofre infanticídio, porque o estado puerperal já passou. Aí é homicídio mesmo. O estado puerperal é um estado biológico mesmo, emocional, é, que afeta toda mulher no momento em que ela tem o parto. Todas as mulheres passam pelo estado puerperal. E ele é um dos motivos da depressão pós-parto. Depois vocês vão conseguir estudar isso mais a fundo quando forem estudar o crime de infanticídio lá em direito penal. Agora você pense, uma mãe acaba de ter um filho e ela pratica infanticídio. Se ela for julgada por uma juíza, e é só mulher que tem estado puerperal, que passou por um estado puerperal muito pesado e teve uma depressão pós-parto severa, normalmente essa juíza consegue compensar. Agora, se ela for julgada por uma juíza que praticamente não sentiu os efeitos do estado puerperal e tem profundo amor e devoção pela maternidade e entende que a sua vocação primeira é ser mãe e ama o seu filho acima de tudo, ela vai olhar para essa mãe que praticou essa conduta com uma reprovabilidade maior, ainda que ela não queira fazer isso. É natural. É natural esse tipo de coisa. É por isso que quando você tem um júri popular, dependendo do crime, tanto o promotor quanto o advogado de defesa, eles buscam fazer escolhas racionais em relação aos jurados, porque dependendo do crime praticado, da maneira como o crime foi realizado, é melhor ter pessoas idosas no júri, é melhor ter mulher ou é melhor ter homem como jurado. Então, tudo isso faz parte da análise. Isso é um reconhecimento claro, ilícito, inclusive, de que as pessoas são tendenciosas de alguma maneira, e isso é a influência da moral, na percepção dela sobre o direito, na percepção dela sobre o todo. Então, a primeira teoria, chamada de teoria dos círculos concêntricos, ela submete o direito à visão moralizada, à visão moralista. E nós não conseguimos pensar nisso. Um último exemplo sobre essa situação, acredito que eu tenha comentado com vocês, mas só para retomar, quando houve, antes de termos a possibilidade de aborto do feto anencefalo, isso pela DPF 54, né? O STF então permite o aborto do feto anencefalo. Antes disso, o judiciário já vinha se posicionando. Nós já tínhamos juízes que individualmente permitiam o aborto de anencefalo e outros que negavam. A primeira decisão que nós tivemos sobre aborto de anencefalo aconteceu em Maringá. E quando isso acontece, o juiz que proferiu essa decisão sofreu uma pressão social gigantesca, principalmente da igreja, porque era uma pessoa, de certa forma, atuante e participante da comunidade religiosa. A pessoa foi rechaçada. Carga moral tentando influenciar no direito.
Se nós fôssemos aplicar essa ideia da moralidade também na questão do aborto do anencefalo, é provável que até hoje não teria sido permitido o aborto do anencefalo. Hoje, aparentemente, as pessoas compreendem e até concordam, o que se percebe, né, com a possibilidade do aborto do anencefalo, mas na época em que isso foi discutido, a coisa não era tão clara assim. Tanto é verdade que nós tivemos há 15 dias a discussão sobre o aborto de feto com microcefalia, que, ao meu ver, possui algumas semelhanças dos argumentos em relação ao feto com anencefalia, e o STF não aprovou. Então, houve um julgamento muito importante para permitir que também fosse possível o aborto de feto com microcefalia, mas não foi permitido. Ainda nós estamos diante de uma perspectiva moral, suplantando a questão jurídica puramente dita. Por quanto tempo isso vai acontecer? Ninguém sabe. A discussão sobre possibilidade ou impossibilidade de aborto é eterna. É um grande dilema que existe dentro da sociedade, né? E aí nós temos pessoas com bons argumentos defendendo a possibilidade do aborto e temos pessoas com bons argumentos defendendo a proibição ao aborto. E, inclusive, nós temos pessoas que buscam retroceder um pouco para proibir, inclusive, as hipóteses que o Código Penal permite. Existe um grupo que é um grupo que vem tendo uma certa relevância e, inclusive, um certo crescimento, onde se defende a impossibilidade de aborto no caso, por exemplo, de um abuso sexual. Porque a criança não tem nada a ver com o abuso. Ela é um terceiro inocente. O que de fato é, eu acho que ninguém tem dúvida disso. A criança não é culpada pelo estupro. Mas não é esse o ponto, né, da permissividade. É para a mulher não ficar olhando para a criança e ficar lembrando essa violência o tempo todo. Ah, mas a mulher precisa ser adulta e superar. É muito fácil quando não é você que foi violentado sexualmente, sabe? Mas, enfim, nós temos ainda, mesmo quando o direito rompe com o parâmetro moral, nós ainda temos, em muitos momentos, a moral tentando conter o direito de novo, que é o que acontece com esse grupo. Precisamos dar um intervalinho rápido, porque temos menos de 1 minuto e seremos derrubados. Já mando o link. Até daqui a pouco, gente. Tchau, tchau.